da língua espanhola, aquisição de língua 2, aquisição de língua estrangeira, estudo do léxico e material didático. É coordenadora geral do Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão, NELI, da UFRGS, desde 2008 e coordena desde 2012 o subprojeto PIBID Espanhol. Participa também como vice-coordenadora do projeto para estudos de léxico e práticas do ensino e aprendizagem de línguas. É também uma das responsáveis, né, coordena o movimento #Fica Espanhol no Rio Grande do Sul. Posteriormente, a professora Doris Cristina Vicente da Silva Matos falará. Ela possui doutorado em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, onde atuou durante um período no doutorado sanduíche na Universidade Nacional de Educación a Distancia, em Madrid, na Espanha, como bolsista CAPES. Possui mestrado em Letras, em Linguística Aplicada ao Ensino-Aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira pela Universidade Federal Fluminense, é especialista em Língua Espanhola Instrumental para Leitura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e graduada em Letras Português e Espanhol pela mesma instituição. É professora associada da Universidade Federal de Sergipe e atua na graduação do Departamento de Letras Estrangeiras e no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é chefe do Departamento de Letras Estrangeiras, coordenadora adjunta do programa de pós-graduação em Letras e coordenadora da área do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Foi coordenadora também do curso de licenciatura em Letras, até 2019, coordenadora adjunta de Língua Espanhola do PNLD 2017 e avaliadora do PNLD 2018 de Língua Espanhola. Foi presidenta também da Associação Brasileira de Hispanistas durante o biênio de 2016 a 2018. É presidenta do Conselho Consultivo da Associação atualmente. Participa da comissão pela permanência da disciplina de língua espanhola no currículo escolar sergipano, lidera o grupo de pesquisas de Interlim, Diálogos Interculturais e Linguísticos, e também participa como pesquisadora do programa ProL, de formação de professor de espanhol no contexto latino-americano da UFBA. É coordenadora regional da Rede Brasileira de Saberes Descoloniais. E, nesse sentido, desenvolve pesquisas na área de linguística aplicada, focando os seguintes temas: formação de professores de línguas, decolonialidade, interculturalidade, epistemologias do Sul, identidades socioculturais, materiais didáticos e currículo. Seguindo a professora Doris, falará o professor Antônio Carlos Silva Júnior. Ele é professor de língua espanhola do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, é também doutorando do programa de pós-graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia, mestre em Letras e Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Língua Espanhola pela Faculdade Pio X de Sergipe e graduado em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe. É membro do grupo de pesquisa ProL, formação do professor de espanhol em contexto latino-americano da UFBA, e de Interlim, Diálogos Interculturais e Linguísticos da Federal de Sergipe. Faz parte da comissão do movimento #Fica Espanhol Sergipe, que luta pela permanência do componente curricular Língua Espanhola na educação básica sergipana e é redator formador do currículo e gestão da língua espanhola no ProBNCC, etapa Ensino Médio de Sergipe. Participou do Programa Nacional do Livro Didático de 2017 como avaliador. Foi professor efetivo de espanhol no Magistério Público do Estado de Sergipe, atuando no Colégio Estadual Barão de Mauá, né, e no ensino fundamental e médio. E também atuou no ensino superior, né, e em algumas instituições particulares. Desculpe. Perdão. Atuou também no ensino superior, lecionando no curso de Letras Português e Espanhol,
da Faculdade Pio X, no curso de Letras, Português e Espanhol EAD, da Universidade Tiradentes, e nos cursos de Letras Português e Espanhol da Universidade Federal de Sergipe. Fez um curso especial para professores de espanhol no Centro de Estudios de la Lengua Española de Córdoba, na Argentina, em 2008. Tem experiência e interesse na área de letras e educação, principalmente nos seguintes temas: educação linguística em espanhol na educação básica, decolonialidade, interculturalidade, docência, formação docente, materiais didáticos e compreensão leitora. E finalizará essa mesa o professor Jorge Rodrigues de Souza Júnior, doutor em letras, pelo programa de pós-graduação em língua espanhola e literaturas espanhola e hispano-americana, da Universidade de São Paulo, mestre em linguística aplicada pela Unicamp. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Paulo, onde ministra aulas de espanhol, além das disciplinas na área de linguística no curso de letras. Ele é representante da Assessoria de Relações Internacionais no campo de São Paulo do Instituto Federal e coordenador do Centro de Línguas desse campus. É presidente da Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo, na gestão de 2016, e atualmente continua no cargo. Como docente, como pesquisador, atua no ensino de espanhol para brasileiros e também nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de espanhol como língua estrangeira, língua espanhola, análise do discurso, glotopolítica, elaboração de material didático e formação de professores. Agradeço muito a oportunidade de mediar essa mesa e passo a palavra, então, à professora Mônica. Boa noite, eu agradeço o convite de estar aqui. Peço desculpas já pela minha forma de ser, mas eu não sou nada acadêmica. Eu vou tentar mostrar para vocês a nossa luta, que começou no Rio Grande do Sul em 2016. Tá? Eu vou tentar apresentar aqui um pequeno PPT. Tá? Estão conseguindo acompanhar? Acho que sim, né? Sim, professora. Então, o Fica Espanhol, Espanhol Fica, tá? Ele começou, eu vou colocar assim, ó, que eu acho que isso é importante. Para poder mencionar a realidade, tem que pensar nas expectativas, temos que fazer uma retomada no passado. Por isso, eu vou mostrar como tudo começou. O movimento Fica Espanhol, em setembro de 2016, quando o governo lançou a reforma do ensino médio, né, do novo ensino médio, nós começamos a articular e fazer questionamento para os nossos alunos da Letras. Eu sou professora da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós começamos a questionar e fazer aulas públicas e começamos a discutir o que era esse novo ensino médio, tá? E aí começamos a conscientizar os nossos alunos começaram a estudar e conscientizar a sociedade. Começamos a fazer aulas públicas em escolas para que a sociedade soubesse o que estava acontecendo. Em 2016, no dezembro de 2016, eu faço parte do PIBID, e nós estávamos fazendo um curso de atualização para professores de espanhol. E no nosso último encontro, em dezembro, os professores vieram me dizer que estavam começando a ser demitidos. E aí eu perguntei, mas por que demitidos? Demitidos das escolas públicas já em função da reforma do ensino médio, que acabava com a lei do espanhol, revogava a lei do espanhol e tirava o espanhol das escolas. Nesse momento, um grupo do PIBID e esses professores juntamente comigo, nós criamos essa hashtag Fica Espanhol, e começamos uma campanha nas redes sociais. A nossa ideia era exatamente essa: fazer uma página no Facebook, no Instagram e no Twitter, que conscientizasse as pessoas de que o espanhol ia sair, que o espanhol estava saindo das escolas, tá? Então, a gente simplesmente começou pedindo para que as pessoas mandassem fotos ou vídeos com o cartaz hashtag Fica Espanhol. Eu coloquei alguns exemplos assim. E aí a gente começou, em menos de 3, 4 meses, nós já tínhamos mais ou menos 8 mil seguidores na página, tá? E aí nós começamos o grupo da URGS, junto com um coletivo de professores, começou a fazer uma campanha para chegar nos deputados federais, para a gente tentar barrar essa reforma do ensino médio, para a gente tentar barrar o Fica Espanhol, que o espanhol permanecesse, tá?
Quando a gente conseguiu contato com uma deputada federal, já era tarde, já tinha passado na Câmara de Federal, e aí nos disseram que a gente poderia tentar fazer contato com os senadores. E aí a gente começou a fazer os contatos com os senadores para que eles fizessem uma parte, quando fosse votado no ensino médio, que eles fizessem uma parte e dessa parte eles incluíssem o espanhol novamente. Fizemos campanha, mandamos e-mail, entramos em contato, não tivemos sucesso, apenas uma senadora fez uma referência ao espanhol quando foi votado. E aí a nossa campanha começou assim, né? Com essas frases de Fica Espanhol. Depois a gente começou a movimentar as redes sociais com coisas que eram diariamente, a gente publicava 3 vezes por dia, e isso é importante que vocês percebam, assim, as redes sociais foram fundamentais nossa campanha, toda essa campanha aqui no Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, pensávamos em uma questão nacional, tá? E aí o meu colega o Henry, que é do Colégio de Aplicação aqui da URGS, ele fazia essas campanhas e a gente publicava nas nossas redes. Então, assim, ele espanholês, dulce como el dulce de leite, delicioso como el alfajor, essas coisas que são apelativas para as pessoas, né, que se relacionam ao espanhol. E aí a gente começou para motivar as pessoas a ver, compartilhar. E aí a gente conseguiu muitas compartilhamentos, muitas informações. A gente colocou informações sobre a língua mais escolhida no Enem, ou que as inscrições do Enem permitem que o estudante opte por uma língua espanhola, então, porque o espanhol não faz mais parte da grade escolar. Esse card aqui, ele teve 91 mil pessoas alcançadas, foi um sucesso total. Bom, enquanto a gente estava fazendo essa campanha, tá? A gente começou a fazer panfletagens nos sábados e domingos num parque tradicional aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, que é o Parque da Redenção. A gente fez panfletagem na frente de shows, por exemplo, o Bela Vista Social Club veio tocar em Porto Alegre, a gente conseguiu que a banda que fez a abertura desse show entrasse com as nossas camisetas, que são camisetas do Fica Espanhol, tudo isso para mobilizar a sociedade, para que eles percebessem o que estava acontecendo. Porque foi em setembro, né, que começou a reforma do ensino médio, e em janeiro, fevereiro estava aprovado e a gente já estava sem o espanhol. Então a coisa foi muito rápida. Então, como eu falei para vocês, a gente já tinha feito uma conversa com os deputados federais, mas a gente não conseguiu. E aí conseguimos com uma senadora para ver se eles conseguiam criar esse aparte. A única senadora que nos ouviu, que atendeu os nossos e-mails, nossos apelos, ela tentou fazer o aparte, mas a gente não conseguiu. Então, nós perdemos nacionalmente essa chance. Frente a isso, nós começamos a pensar num coletivo aqui do Rio Grande do Sul, entre alguns professores do movimento. A nossa associação aqui no Rio Grande do Sul não é forte, né? Então, um coletivo de professores estaduais, professores das instituições federais, professores das redes públicas fizeram um coletivo e começamos a entender o que fazer para criar a lei do espanhol dentro do Rio Grande do Sul. Tivemos acolhida na deputada Juliana Brizola, que é uma deputada aqui do Rio Grande do Sul, que ela luta muito pela educação, ela nos acolheu, e aí nós fomos conversar com ela qual seria a melhor forma de a gente garantir que o espanhol permanecesse, pelo menos nas escolas aqui do Rio Grande do Sul. E aí a nossa ideia, né, a ideia dela foi que não fosse um projeto de lei, mas sim uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Por que uma PEC? Porque uma PEC ela é mais duradoura. Uma lei, um próximo governo poderia tirar, ou o próprio governador podia não sancionar a lei. A dificuldade é que uma PEC era mais difícil de aprovar. Por que a PEC é mais difícil de aprovar? Porque ela precisava ser aprovada em 2 turnos, tá? Então, a partir desse momento que a gente consegue, isso já em 2018, que a gente consegue que essa PEC comece a tramitar dentro da Assembleia, nós começamos a acompanhar de perto essa tramitação, tá? E aí a gente continuou mobilizando as redes, colocando cards, colocando pessoas importantes daqui do Rio Grande do Sul, famosos, que fizessem movimento. Então, a gente conseguiu notícias em jornais estaduais, a gente conseguiu espaços em vários locais públicos para que a gente colocasse a nossa proposta da PEC. Por quê? Porque a gente precisava do apoio da sociedade, tá? A gente precisava que esses deputados que fossem votar essa PEC soubessem que a sociedade estava do nosso lado, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo,
A gente tem uma foto do Fica Espanhol com o guri de Uruguaiana, que é um personagem famoso aqui do Rio do Sul. Então, ele fez um vídeo dizendo que achava que era uma barbaridade, que é uma palavra bem gaúcha, né? Que o espanhol não estivesse, e isso foi mote, né? Nessa outra foto aqui, a gente tem os nossos alunos e professores desse coletivo que estavam na Assembleia. Então, a gente ia, quando a nossa PEC entrou na Comissão de Justiça e Constitucionalidade, a gente ia lá toda terça-feira, para que eles votassem. Às vezes não tinha quórum, a gente ia para as redes sociais, marcava as pessoas, né, os deputados dessa comissão e dizia: hoje a gente esteve lá, você não estava, precisamos que vote. E sempre fazíamos isso. Toda semana nós estávamos na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul funciona assim: de manhã eles têm essas reuniões das comissões e eles têm a Assembleia Legislativa, né, a tribuna de tarde. Então nós íamos de manhã, e no intervalo entre a Assembleia, a parte da tarde, nós percorríamos os gabinetes panfleteando. Esse aqui é um dos panfletos. Panfleteando nos gabinetes. Às vezes não conseguíamos falar com o senador, com os deputados estaduais, mas falávamos com seus assessores para que explicássemos o que era o movimento. Então, eu posso dizer que foi um ano de luta, que foi bem complicado. Muitas vezes a gente chegava lá e achava que não ia conseguir, tá? Mas a gente foi tentando, tá? Então, a gente se organizou dessa forma do coletivo, tem várias fotos aqui, a gente fez uma audiência pública para a sociedade. Olha, tem vários professores, essas camisetas pretas, principalmente, essas aqui, nós fomos construindo para podermos ter dinheiro. Então, a gente vendia as camisetas para poder fazer bottoms que eram distribuídos nas audiências, ou para fazer as faixas, ou para trazer de professores do estado, do interior do estado para cá com esse dinheiro, tá? Então, aqui são fotos das nossas audiências. Essa foto aqui é uma das nossas saídas da Assembleia, né? A gente estava sempre lá nas votações, esperando que a nossa fosse votada, tá? Então, a nossa luta foi muito de participar do que é o movimento dos políticos. A gente aprendeu muito politicamente como funciona a Assembleia, tá? Uma outra coisa que foi muito importante foi que as pessoas do interior começavam a pedir moções dos seus municípios, tá? Então, em abril, a gente conseguiu, tínhamos 16 moções. Moções é uma coisa bem simples, que cada Câmara de Vereadores fazia e remetia à Assembleia Legislativa. E na moção, a Câmara de Vereadores de cada estado, de cada cidade, somente informava que era a favor da PEC, né? Então, nós começamos em abril de 2018, nós tínhamos aqui nesse mapa, tem 19, e em novembro nós já estávamos com 54 moções. E o importante era que quando a gente estava na Assembleia, e essas câmaras de vereadores emitiam essa moção para a Assembleia, ela tinha que ser lida na sessão da Assembleia. E nós estávamos lá para aplaudir, dizer que estávamos lá. O que representa essa moção? Aquele deputado que estava na dúvida, né, se ele votaria a favor ou não da PEC, quando ele recebia essa moção da sua cidade, ele se sentia com argumentos de votar, porque ele estava votando o que essa cidade queria. Então, foi muito importante assim, essas moções, e foram moções que o professor ou cada aluno foi atrás da Câmara de Vereadores e foi conseguindo, tá? É importante dizer o quanto que a gente precisa da sociedade para ter essa luta, vencer essa luta, tá? Em 18 de 12 de 2018, foi aprovada a PEC por unanimidade. Foi a segunda votação, tá? Todo mundo aprovou, e a gente já tinha conseguido a primeira votação em agosto, e aí, no último dia, no fechar das luzes da Assembleia Legislativa, nós conseguimos essa aprovação. E aí todo mundo pode achar que bom, né? O espanhol foi imediatamente aplicado, porque a PEC, ela entra em vigor imediatamente assim que foi aprovado. Não, gente, em 2019, a gente foi ver que o espanhol não constava de algumas grades de escolas, tá? Ele não estava lá. Então, a gente criou uma frente parlamentar. O que é a frente parlamentar? A frente parlamentar, ela fiscaliza a PEC, ela fiscaliza se essa emenda constitucional, que hoje faz parte do movimento Fica Espanhol, ou seja, dentro da Constituição do Rio Grande do Sul, está escrito lá que é obrigatório o ensino de espanhol no ensino fundamental e médio,
de matrícula facultativa ao aluno, mas toda escola tem que mostrar o espanhol na rede pública, tá? A frente parlamentar, ela fiscaliza, tá? Com isso, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu que a matriz curricular, que foi enviada pela SEDUC, né, pela Secretaria de Educação e de Cultura do Rio Grande do Sul, que foi enviada às escolas em dezembro de 2019, contemplasse um período por semana para língua estrangeira, preferencialmente espanhol. Com isso, escolas estaduais que não tinham o espanhol no ensino fundamental 2, agora contêm o espanhol. Então, alguns professores que só estavam trabalhando no ensino médio foram chamados a ficar nessas escolas que já estavam e introduzir o espanhol no ensino fundamental. Então, isso foi uma vitória desse movimento, que não é um movimento de uma pessoa, é um movimento de um coletivo, é um movimento de uma sociedade que se organizou. Eu sempre digo que se não fossem os alunos que fossem lá, que fossem fazer parte, participar das audiências públicas, ir na Assembleia, conversar com os deputados, ouvir os deputados, explicar os nossos motivos, nada tinha acontecido, tá? Então, em 2019, a gente espera que a lei fosse cumprida, não conseguimos imediatamente, mas em 2020 a rede está com espanhol na maioria dessas escolas. Algumas escolas dizem que não tem por falta de professores, mas isso é uma questão administrativa da direção da escola, tá? O movimento criou um livro, né? Lançou um livro que registra as reflexões do movimento aqui do Rio Grande do Sul, e a gente contém um site, que é o site da Frente Parlamentar, onde que os professores fazem denúncias e aí a gente recolhe essas denúncias e a Frente Parlamentar, como Frente Parlamentar, entra no Ministério Público e pede explicações ao órgão que não está cumprindo a lei, seja a SEDUC, seja o Conselho Estadual de Educação, seja o que for, tá? Não conseguimos ainda que o município entenda que o espanhol, que essa Constituição faz parte, né? E que o município entenda, mas, por exemplo, em Porto Alegre, as escolas de Porto Alegre têm espanhol na sua grade curricular, eles têm várias opções de línguas, tá? Algumas cidades do interior do município não estão, mas a gente está aqui lutando pela frente parlamentar, chamando o Ministério Público, demora um pouco, principalmente nessa situação que a gente está. Mas é isso que eu digo para vocês, não adiantou nada fazer a lei se a gente não continuar fiscalizando, tá? E essa frente parlamentar é composta por todos nós que estávamos nesse coletivo e é presidida, né, por ser uma frente parlamentar, pela deputada Juliana Brizola, tá? Durante toda essa luta, a gente fez visitas à SEDUC, a gente foi para o Conselho Estadual de Educação, a gente chamou muitas pessoas pelas redes, eu acredito muito no poder da rede, mas principalmente, não só principalmente, eu acho que foi caminhamos juntos às redes com essa visita que a gente fazia à Assembleia Legislativa. Para vocês terem noção, toda terça-feira tinha um grupo do FIP espanhol na Assembleia Legislativa. Às vezes um grupo ia numa semana, outro grupo ia na outra semana, mas a gente estava sempre lá com camisetas, identificando com faixas, respeitando muito. Às vezes a gente ouvia a sessão inteira e a nossa votação não acontecia, a gente ficava lá com raiva, mas o pessoal era bem centrado, né, e dizia, não, o próximo a gente consegue, tá? Então, uma das coisas que eu posso dizer para vocês que é uma luta coletiva muito importante, tá? Então, em 2019, 2020, o movimento continua forte, os próximos passos são, além da fiscalização, a busca por um movimento nacional. E aí que eu vou falar depois um pouco sobre essa busca por um movimento nacional. O trajeto que realizamos no Rio Grande do Sul não foi rápido, mas sim um processo lento e de intensa articulação e união das forças de professores de todo o estado. Se a gente for ver em relação a outros estados, até que foi rápido, gente, tá? Conversando com os assessores da deputada Juliana, eles me disseram que esse ano, Mônica, talvez esse ano a gente não tivesse conseguido. O que eu aprendi dessa luta, gente, que foi muita articulação política, tá? Foi muita da nossa deputada, da Juliana, ela transitar muito por todos os partidos e se ter um relacionamento com todo mundo. Então, houve um momento, numa das comissões, eu não vou lembrar qual era, que a pauta estava trancada. Ou não existia quórum. Por que não existia quórum?
porque o governo estava lançando um pacote que era a favor do governo e os outros deputados não queriam votar, então não apareciam, ou quando apareciam, eles derrubavam o quórum. O que quer dizer derrubar o quórum? No primeiro instante da reunião dessa comissão, era da Comissão de Justiça e Constitucionalidade, eles iam pegar alguns processos, tá? Que eles iam ser relatores. E aí a segunda parte da reunião seria a votação. Então, o que acontecia? Em alguns momentos, eles não iam, ou eles sabiam que ia aparecer algum projeto que eles tinham interesse em ser relatores, então tinha quórum para abrir a sessão, pegavam os projetos e aí eles derrubavam o quórum, porque eles sabiam que a votação não era interessante, que eles não queriam votar e eles derrubavam o quórum. Foi muito frustrante, mas nós estávamos lá e pedimos, por favor. Numa dessas articulações se conseguiu inverter a pauta, que é uma coisa muito difícil de acontecer, inverter a pauta. Nós estávamos ali, às vezes tinha um processo de 2012 que estavam sendo votados, e aí nós desanimávamos. Mas aí, pela articulação da Juliana com outros políticos, teve um momento que a gente conseguiu inverter a pauta. O que aconteceu? Esse projeto do governo foi passado para depois e inverteram e passaram o nosso. E daí o nosso projeto andou. Mas isso foi só possível, gente, porque a gente estava lá para fazer pressão, porque a nossa deputada estava lá e estava tentando articular, mas ela sozinha, sem a gente estando lá, ela não ia conseguir. Muitas vezes nós perguntávamos para o senador, para o deputado que vinha, pegava o processo e ia embora e dizia, e a nossa pauta? Daí muitas vezes eles falavam, não sei nem o que é essa pauta. E aí a gente dizia, a gente pode te explicar? E aí a gente tentava, explicava detalhadamente. Tá? Então a gente conseguiu essa vitória aqui no Rio Grande do Sul, que é uma vitória do coletivo, é uma vitória de toda a sociedade, porque por vários fatores que vocês sabem, porque a importância do espanhol. Tá? E aí, em 2020, desculpa, acontece o início desse movimento maravilhoso, que é o Fica Espanhol Brasil, que nós estamos nessa mesa, participamos, e eu posso falar um pouquinho, só vou falar um pouquinho para não cansar ninguém, mas é por iniciativa de 3 professoras de Goiás, no final de maio, circulou na rede, né? Circulou no WhatsApp, um vídeo de uma professora chamando para uma reunião para a gente conversar sobre o movimento sobre o espanhol no Brasil. Isso foi em maio, gente, e nós estamos em setembro, então é bem rápido. A partir de 2, 3 reuniões, criou-se o movimento Fica Espanhol. Hoje, posso dizer que temos representantes de quase todos os estados do Distrito Federal, só não temos um estado que não tem representantes, mas não é porque a gente não conseguiu contato, é porque esse estado resolveu que, neste momento, não conseguiria entrar nessa luta, tá? Então, hoje nós temos um movimento, e já estamos em 7 reuniões, tá? E uma das reuniões, eu não vou lembrar se é a 4ª ou 5ª reunião, quarta, acho, que foi o objetivo do movimento, tá? Então, nós temos representantes de todos os estados, cada estado tem 2 titulares e um suplente, alguns têm só 2 titulares, alguns têm 2 titulares e um suplente, onde que nós estamos juntos ali por um objetivo maior, transformar o espanhol, né, de volta como um componente curricular na educação básica, tá? Então, esse é o objetivo do movimento Fica Espanhol Brasil. Propor a obrigatoriedade de componente curricular de língua espanhola na educação básica, buscando na legitimidade as bases que as bases que é legitima. Então, para tanto, considera-se necessárias as seguintes estratégias: consolidar os movimentos estaduais, municipais e distrital para fortalecer o movimento nacional por meio de... Gente, cada estado tem o seu movimento. Alguns estados não estão conseguindo se articular, mas a maioria dos estados brasileiros tem o seu estado. E aí a gente precisa que todos apoiem isso, tá? Todo mundo apoie. Não é porque eu sou do Rio Grande do Sul que eu não vou apoiar o estado do outro estado, tá? Então todo mundo apoie, porque é isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa mostrar que esse movimento é forte e essa movimentação estadual vai fortalecer o movimento nacional, tá? Então, nós temos frentes de trabalho que vão mobilizar a comunidade, docentes, estudantes, diferentes modalidades de ensino, desenvolver e implementar um trabalho de sensibilização da sociedade brasileira no que tange a relevância da necessidade do ensino espanhol no Brasil e a diversidade linguística, cultural e educação. Esses objetivos foram consolidados, inclusive, a gente tinha feito vários objetivos, e o pessoal de São Paulo, da Associação de São Paulo, os representantes de São Paulo,
levaram uma proposta de objetivos que foi essa e ficou, nós achamos melhor o grupo, né? Somos 72 representantes do movimento FIC espanhol, mas nós somos representantes, gente. A gente precisa muito que todo mundo acompanhe esse movimento e que todo mundo ajude, que todo mundo compartilhe, que todo mundo se interesse, que todo mundo convença o outro de que isso é importante para o Brasil, tá? Hoje nós estamos nessa fase, nós somos os 72 representantes, escolheram os GTs para trabalhar, né, grupos de trabalho, o grupo 1, que é a capacitação de apoio social e divulgação, o GT2, que é a elaboração e revisão de documentos, ver o que tem de documentos, o que precisa ser feito, o GT3, que é contatos políticos e assessorias, o GT4, que é o que faz o levantamento de dados, ou seja, que número de professores a gente tem, como está acontecendo, o que está acontecendo, o que em relação ao espanhol, né? E o GT5, que é a pesquisa do impacto social e econômico da língua espanhola no Brasil. Então, todos nós, representantes, estamos no GT, estamos trabalhando em um desses aspectos e vamos ajudar, nos fortalecer e nos dar justificativas para que a gente possa trazer o espanhol de volta, tá? Aqui temos os representantes, acho que talvez seja pequeno, mas na rede social vocês vão encontrar uns mapas com o nome de cada representante de cada estado, né? E é importante que vocês procurem e digam de que forma eu posso ajudar. Vocês podem compartilhar, vocês podem se unir, vocês podem ver como é que está o espanhol no seu estado e ver o que fazer para motivar, né? Se a gente não falar com esses deputados, se a gente não conversar com eles, a gente não vai conseguir fazer. Agora, ontem a gente teve uma reunião e nós descobrimos que já existe uma lei aproximada do que a gente quer. Já existe uma proposta de lei desculpe, na Câmara Federal, né? Que é próximo ao que a gente está querendo. Tá? Então, agora a nossa próxima proposta, como movimento, é procurar esse deputado que fez essa proposta, esse deputado federal, e conversar com ele para ver como que a gente pode modificar alguma coisinha e começar a ter força, gente. A gente vai precisar muito da movimentação nas redes. Começar a ter força para que isso seja votado logo. E, gente, eu aprendi, eu era uma pessoa que não era tão atuante politicamente, eu aprendi que só estando lá fisicamente ou só lá marcando os deputados, por exemplo, a gente fazia publicações aqui no Rio Grande do Sul, marcando os deputados. A gente sabia que a nossa proposta ia ser votada ou estava na pauta, a gente marcava eles, fazia cards com a carinha deles, né? O nome deles e marcava eles nas redes sociais e dizia: contamos com o seu voto, contamos com o seu voto, né? Esperamos a aprovação da nossa PEC. E é isso que a gente vai ter que fazer com esse deputado. A gente vai começar a marcar ele e pedimos que vocês todos compartilhem, nos ajudem a que ele nos ouça, e depois a gente vai ter que marcar os 530 deputados para que nos digam, né, que venham e nos digam o que a gente precisa fazer para ter o voto deles, tá? O Fica Espanhol tem uma página no Facebook, que é Fica Espanhol, tem uma página, tem um perfil no Instagram, que é fica.espanhol, tá? Que é importante vocês seguirem. E eu digo, é uma luta difícil, não é fácil, mas a gente pode fazer muito, muito por isso, tá? Eu sou professora de espanhol há muito tempo, né? Eu entrei na universidade, já estou quase me aposentando. E eu entrei com 26 anos na universidade, né? Fui fazer mestrado, doutorado, depois trabalhei em vários lugares, às vezes abri um bueiro, estava a Mônica dando aula de espanhol, sendo professora da universidade, porque eu queria muito saber como é que era a realidade. Eu não podia simplesmente estar formando professores que eu não sabia como era ser professor de verdade, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu digo para os meus alunos: a gente está lutando pelo emprego de vocês, pela chance dos meus netos aprenderem espanhol. E não é só espanhol, gente. Espanhol é uma porta, tá? O que a gente quer é que o aluno tenha o direito de escolha, que ele possa escolher o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, o mandarim. Mas se a gente não abrir essa porta para o espanhol, vai ser difícil. Então, eu sempre digo, gente, eu já estou com a vida ganha, estou me aposentando, estou indo embora, velha, vai embora de uma vez, vou mesmo. Mas eu estou lutando por o meu aluno. Eu sou professora, eu já vou encerrar. Eu sou professora de formação de professores. Como é que eu vou dar aula de estágio e vou falar para os meus alunos: olha, quando tu for para a escola, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, se eu sei que não vai ter? Então, assim como eu estou lutando, eu queria que todo mundo lutasse pelo movimento Fica Espanhol Brasil, tá bom?
Obrigada e desculpe o meu jeito. Imagina, obrigada, professora, pela sua fala. Acho que ela é muito significativa e ela tem total fundamento. Acho que nós temos que pensar nisso. Eu peço desculpas por não ter avisado dos 5 minutos, como eu havia combinado, mas é que eu não consegui, eu não achei pertinente cortá-la. Eu passo agora a palavra à professora Doris. Por favor, pode tomar a palavra. Deixa eu colocar aqui os slides. Um segundinho. Tudo certo com o meu áudio, Flávia? Sim, escutamos certo, bem. Certo. Então, vou colocar aqui, porque quando coloca eu já não vejo vocês. Bem, então, boa tarde a todo mundo que está aqui do evento, Conael. Então, eu primeiro agradeço o convite em nome da comissão organizadora, do professor Jean Carlos. Também professora, desculpa interrompê-la. A sua apresentação ela não está em modo de exibição, não está tela cheia para nós. Agora? Agora sim. Certo. E desculpa, quando faltarem 5 minutos, eu vou dizer 5 minutos, tá? Melhor falar, porque eu tá bom. Tô tela. Obrigada. Bom, então, iniciei com os agradecimentos e também saúdo aos professores que estão aqui dividindo esse momento, professor Carlos, professora Mônica, professor Jorge, também agradeço pela mediação no convite, as intérpretes Ellen e Edma e os monitores, né? Assim como o movimento do tamanho que é o Fica Espanhol não se faz sozinho, como bem colocou a Mônica, um evento também precisa de uma equipe grande para poder caminhar. Então, agradeço bastante poder estar aqui com vocês em nome do movimento e representando Sergipe. Bem, então a minha fala aqui é Fica Espanhol, uma luta coletiva, o caso de Sergipe. E eu gostaria de iniciar retomando aqui esse texto que saiu essa semana, da professora Márcia Parachetti, um artigo que saiu na última edição da revista ABEAT, e que tem o título As 4 Ondas do Hispanismo no Brasil, em que ela vai trazer essa referência, né, fazendo referência aí aos estudos dos feminismos, que também são divididos em 4 ondas, né, pela maioria das pesquisadoras, e aí ela vai trazer essa 4ª onda, que é o que me interessa aqui, não é? Nos interessa, na verdade, que é o que ela chama de 4ª onda, que ocorre a partir do movimento Fica Espanhol. Então, tanto a 4ª onda do hispanismo no Brasil, quanto a 4ª onda dos feminismos, ela vai trazer aí toda essa força das redes sociais, não é? Das redes sociais como esse espaço de discussões, enfim. Então, achei essa comparação bastante rica e combina também com tudo que apresentou antes a professora Mônica, não é? Da força das redes sociais para o nosso movimento. Depois eu retomo mais à frente. Bom, então, para fazer um contexto, né, como também disse Mônica, a gente, na verdade, o que é o ideal? Seria a questão do plurilinguismo, né, não ser somente uma língua ou duas, e sim os alunos poderem escolher a língua que queiram, que tiver, né, a possibilidade nesse currículo escolar. Mas, como estamos aqui falando do movimento Fica Espanhol, a gente também tem que levar em consideração o espanhol dentro dessas múltiplas línguas, né, da importância do espanhol no nosso contexto, que é a América Latina. Então, muito se fala em integração latino-americana e o espaço escolar. Ele deveria, né, poderia ser também um lugar para a promoção dessa integração, a partir das línguas que nela circulam. E nesse contexto discursivo, o espanhol tem posição fundamental. Então, quando a gente vê que a obrigatoriedade do inglês na educação básica, ela vai contra toda essa ideia do plurilinguismo, direito à escolha, e a gente vê a instituição de uma política monolíngue nas escolas, que não considera especificidades dos grupos, dos estudantes e das práticas sociais que circulam também. Então, a luta ela é por uma educação plurilíngue nesse contexto latino-americano.
e que deve levar em consideração, por exemplo, diversos contextos de fronteira que a gente tem no nosso país, zonas de contato entre línguas, que vão promover o quê? Práticas translíngues. E aí o apagamento histórico, ele vai se constituir como um processo colonial, né? Processo colonial de poder, de hierarquização entre essas diversas línguas que circulam nesses territórios, que não são somente geográficos, mas são entendidos como territórios culturais, e aqui citando Ana Pissarro, né? Então, entender a América Latina como um grande território cultural. Então, viver entre línguas, ela é uma realidade no nosso país. Então, a gente tem, junto com o português, né, o espanhol circulando, línguas de imigrantes, as línguas indígenas, que também sofrem muito a questão do apagamento, então, o apagamento histórico, nesse processo aí que continua com uma matriz colonial de poder e hierarquização. Então, o processo discursivo de construção de línguas, no nosso contexto da América Latina, nesse processo, tanto o espanhol quanto o português, eles vão ocupar esse lugar, não é? Esse lugar de línguas que circulam prioritariamente nessas práticas sociais. A gente pensando aí em número de falantes e não em importância. Então, a gente precisa pensar nesse contexto, né? Se é um contexto ideal ou é uma utopia. Então, uma escola que oferte várias línguas. E lutar, que é o que a gente está fazendo, por uma educação plurilingüe no contexto latino-americano. Então, aqui eu vou brevemente, né, porque acredito que a grande maioria já sabe do histórico. Então, a Lei 11.161, de 2005, que colocava aí o espanhol como oferta obrigatória, matrícula facultativa no ensino médio. Então, tivemos aí as reformas, primeiro com a MP, em 2016, e a culminância da Lei 13.415, que, enfim, instituiu aí pela primeira vez uma única língua, o inglês. Também, como consequência disso, a gente tem a questão da BNCC, em que o componente curricular é o inglês. Então, o espanhol como é que entra? Pode ser oferecido caso a escola disponha de condições. Então, seria preferencialmente, né? E a gente vê isso como um retrocesso dentro desse contexto escolar. Então, a gente vê o que ocorre, que são políticas educacionais e linguísticas monolíngues, né? Então, o paradigma monolíngue vai aí contra o paradigma plurilíngue, que considera as especificidades dos grupos com os quais atua, suas práticas sociais, que línguas são interessantes, importantes e urgentes em determinados locais, né? Grupos, enfim. Então, a gente vê também quando faz esse histórico do espanhol no Brasil, esses lugares de prestígio oscilantes, não só do espanhol, pensando em outras línguas. Então, um dia esse prestígio já foi do francês, enfim, aí perde seu lugar, o prestígio é do inglês, o espanhol ganha espaço, mas aí vem a MP, vem a Lei 13.415. Então, é sempre um espaço com muitas estratégias de poder, muitas estratégias que estão em jogo nessas questões. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a globalização ou o mercado como o principal motivo para a gente aprender uma língua, que estratégias, Que estratégias são essas que estão em jogo por trás desses discursos? Então, quando a gente pensa no conceito de globalização, ele se limita, a reproduzir esse senso comum que já circula da importância única do inglês. Então, é muito importante que a gente problematize a quem essa globalização atinge, quem ela não atinge, e a importância do espanhol nesse contexto, e por que a gente precisa de um movimento, que é coletivo, não é de uma pessoa, como colocou Mônica, 2 pessoas, é um movimento que precisa de um coletivo que acredite nele e que lute por ele, porque currículo é poder, Que conhecimento que a gente deve ensinar, quais os critérios de seleção dos conhecimentos. Currículo já é também visto como um documento de identidade, Então, que língua eu vou decidir que vai estar dentro desse currículo e que línguas não devem estar, Então, uma citação aqui de Quilomba, que conhecimento é reconhecido, O espanhol, ele é reconhecido como um conhecimento importante nesse nosso contexto latino-americano? Que conhecimento não é tido como importante? Se a gente não tem mais o espanhol, garantido aí,
enfim, a gente também já sabe, tem vários trabalhos que discutem essa questão da implementação do espanhol. A gente sabe que ela não foi total, né? Um país com as nossas dimensões, as questões políticas, como bem pontuou Mônica, enfim, era ainda mesmo com a Lei 11.161, era uma luta que estava em caminho, né? Então, que conhecimento tem sido integrado nas agendas acadêmicas? Que conhecimento não ter sido? De quem é esse conhecimento? Então, quando o espanhol ele é retirado, ele não está nessa agenda. Né? Não é reconhecido que esses povos que utilizam essa língua devam estar e serem contemplados, no caso, a língua, né? Não eles especificamente, mas a gente não tem como separar a língua de identidade. É um território aí fronteiriço, não é? Nossas identidades perpassam pelas línguas. Então, quem que está no centro e quem que fica à margem. Então, eu entendo o espanhol nesse momento como a margem, mas que a gente tem um movimento aí que está em andamento e que pretende colocar ele de volta aí a esse centro. Então, é importante, a minha caneta, é importante pensar o currículo como esse espaço político, não é? Em que fronteiras identitárias, e aí tomando Anzaldúa, né, que ela coloca as fronteiras como espaço tensionado de poder, pensar o currículo como um espaço tensionado também, né, um espaço tensionado de disputas políticas. Então, o nosso trabalho aqui, ele não é somente pedagógico, ele é pedagógico e político. Então, cada vez mais a gente está colocando muros e menos pontes, né? Mas o que a gente pretende é construir mais pontes, né? Que são aquelas pontes dos Estados Unidos, né? E México. Então, a gente quer pontes, né? Porque a gente quer também sonhos, e a gente precisa sonhar também a partir das línguas. E aí eu entro nas lutas coletivas, né? Mais especificamente, como entra o caso de Sergipe, né? Então, a gente tem aí esse resgate do caráter político de fazer docente. Então, a importância aí de políticas educacionais, políticas linguísticas, e aqui eu destaco o papel das associações de professores e também das associações científicas, não é? Por exemplo, a BH, a LAB, a Abralim, enfim, para que se somem também a essa luta, não é? Que não é de uma língua só, não é? Se a gente for pensar, várias outras línguas também são minoritárias e minoritarizadas dentro desse currículo. E o compromisso das universidades com as questões geopolíticas, né? Então, é um movimento que a gente vê que está partindo das universidades, mas como Mônica pontuou, a gente precisa de todo um coletivo, né? Dos professores, dos alunos, enfim, de todos que estão interessados aí nessa questão do espanhol no currículo. Então, pensar esse território, como eu já tinha colocado, né, não só como geográfico, mas cultural, entendendo as línguas como espaço de enunciação, né, como espaço em que circulam esses discursos. E que espaços são esses atualmente? Então, eu vou destacar aqui os movimentos nas redes sociais, não é? Então, como desdobramento desse cenário, a gente tem o movimento Fica Espanhol, como pontuou Mônica, e o surgimento também de movimentos estaduais, como o nosso, que é o Fica Espanhol Sergipe, que luta, então, pela pluralidade linguística da escola e permanência do espanhol no currículo da educação básica sergipana. E que já produzimos, em pouco tempo, né, algumas ações e alguns resultados que a gente considera como promissores, né, nesse objetivo que nós colocamos. Então, a gente tem o movimento Fica Espanhol Nacional, não vou retomar porque a Mônica já explicou, né, que é muito breve, digamos, muito breve não, é muito recente, iniciou em maio, então, em poucos meses já temos um grupo grande, né, de professores de quase todos os estados representados, e com metas bem definidas em cada grupo de trabalho. E a gente tem os estaduais. Então, o movimento Fica Espanhol Sergipe, que iniciou em 2017, quando aí era ainda um grupo pequeno, não é? Eu, o professor Carlos Júnior e a professora Joyce Palha, da UFES também, e um representante dos estudantes, não é? Professor Johnny Teles. Nós fomos várias vezes à Assembleia, né, procurando apoio de deputados, né, indo lá, batendo na portinha, e em 2018 a gente consegue, né, o apoio de uma deputada, a deputada Ana Lúcia,
Enfim, nós tivemos aí vários desdobramentos desse apoio com a deputada. A gente teve uma audiência pública, acabei não colocando aqui a foto, mas tivemos uma audiência pública em outubro, acho, de 2018, e que lotamos a Assembleia, então tivemos uma adesão muito boa de professores e alunos ao movimento, mas precisamos de mais, sempre mais. Então, a partir desse desdobramento, a gente teve audiências com a Secretaria de Educação, apresentando as demandas. Na época, era a questão da BNCC ainda, aí entrava arte, sociologia, filosofia, que também estavam com suas questões, né, em relação à BNCC. Então, inicialmente, nós elaboramos uma minuta de PL, né, de projeto de lei, que foi como indicação para que o Executivo apresentasse ao Legislativo para votação na ALESE. E aí, a gente teve depois, com a troca de governo, né, enfim, o apoio do deputado Irã Barbosa, né, e é quem atualmente está com a gente. E ele fez a proposta de PEC, né, que está em tramitação. A partir disso, nós também tivemos outras ações, que eu posso dizer que são desdobramentos, né? Porque como a gente esteve em contato com a Secretaria de Educação, estivemos lá algumas vezes para reuniões, para colocar a nossa pauta, o nosso interesse, porque atualmente a gente tem o espanhol como componente curricular, né? Das escolas estaduais, mas o nosso interesse para além de manter, não é? Esses professores, abrir possibilidades para outros, né? A gente tem os nossos alunos, como, né, de novo, sempre fazendo referência, mas como colocou a Mônica, a gente não está pensando, eu já estou lá, já sou professora concursada, mas e o meu aluno que está começando ali a vida profissional dele, os sonhos dele, ele não vai poder sonhar, não é? E realizar esse sonho de ser professor de espanhol nas escolas, ou em outros âmbitos que ele tenha interesse, né, na sua formação. Então, a gente está lutando, na verdade, por eles. E não só manter o espanhol, e sim garantir também que a gente tenha concursos futuros, não é? Que haja essa ampliação. Manter é muito importante, mas a gente também quer ampliar. Então, a gente tem esse apoio, não é? Da Secretaria de Educação, e aí um desdobramento, que vai ser a fala de Carlos Júnior, depois da minha, que ele vai apresentar, certo, está acabando. Foi a elaboração do referencial curricular do Estado de Sergipe, que incluiu o espanhol como itinerário formativo, entre os outros itinerários, né, da área de linguagens. Então, o espanhol se mantém no currículo sergipano a partir desse itinerário, né, que o Júnior vai mostrar, e eu participei do processo como leitura crítica, não só eu, como também a professora Cássia Rosa e a professora Joyce Palha, de Sergipe. Então, nós fomos leitoras críticas desse documento, que hoje vai se tornar, né, uma realidade, que o professor Carlos Júnior vai apresentar, que inicialmente foi elaborado pela professora Maria Auxiliadora, e depois entrou o professor Carlos Júnior como redator, e é uma proposta bem, bom, vocês vão ver, né, que acredito que está bem alinhada aí com o que a gente entende sobre educação linguística no nosso país. Então, são lutas coletivas, não é, em prol da educação da pluralidade linguística nas escolas, que devem respeitar as especificidades de cada região, né? Aqui é só a foto dos documentos que eu comentei, né, do PL, da proposta, né, na verdade, e da PEC. Aqui foi a indicação da deputada Ana Lúcia, que ela se coloca como Ana Lula. Então, aqui é a indicação, qual é a data? É de 191 de 2018, que foi enviada ao então governador, não é, do estado de Sergipe e secretário de Educação. E, por último, a proposta de emenda aditiva, né, à Constituição Estadual. Então, aqui está a proposta, ela data de 16 de maio de 2019, e atualmente ela encontra-se parada, não é? Parada, esperando andamento, e como, de novo, bem colocou, pontuou Mônica, o movimento está aí para isso. A gente tem que ficar sempre estando em contato, e com essa questão da pandemia tudo fica um pouco mais difícil, mas a gente não pode esmorecer, porque a gente quer que isso que está aqui escrito vire realidade, não é? Que já é, né? A gente já tem o espanhol no estado, mas a gente quer ampliar, como eu coloquei.
E para finalizar, a Mônica já colocou que a gente tem 5 GTs dentro do movimento Fique Espanhol. Só para me localizar, eu participo do GT4, que é o levantamento de dados específicos sobre o espanhol nos estados. Atualmente a gente está ali nos objetivos específicos, já vou ler. A gente tem objetivos para educação básica e para superior. Verificar a oferta de espanhol pela rede estadual, acompanhar desde quando e como a oferta de espanhol é aplicada, fazer levantamento do número de professores de espanhol das redes públicas de ensino. Então, tem outros objetivos que a gente vai pouco a pouco. Vejam que isso é algo que não é simples, né? Porque quando fala aqui, a gente está falando do Brasil, né? Tudo bem que estamos divididos em quase todos os estados, mas se a gente pensa Sergipe como menor estado da federação, a gente vai pensar nos estados, e que já é difícil fazer esse mapeamento, mas como a gente tem esse bom relacionamento com a secretaria, eles sempre estão dispostos, né, a ajudar, e aí eu coloco o nome da professora Isabela, não é, que trabalha nessa sessão específica relacionada ao currículo. Então, digamos que a gente teria essa facilidade para esse levantamento, mas isso não ocorre em todos os estados. A gente sabe como muitas vezes é difícil esse contato com a Secretaria de Educação. Mas estamos aqui fazendo o levantamento. Aqui foi um questionário que a gente aplicou, mas eu não vou comentar por conta do tempo, mas também não há problema. E finalizando minhas palavras inconclusivas, que a gente possa construir em coletivo currículos plurais, abertos a práticas linguísticas diversas, heterogêneas e com fronteiras fluidas ou sem fronteiras, transgredindo conhecimentos, nas e a partir das experiências linguísticas, e aí apontando a importância do espanhol, né? Então, a luta por uma educação plurilíngue no contexto latino-americano, colocando o espanhol aí nessa questão, e a inclusão e manutenção do espanhol nos currículos das escolas do Brasil. Então, para a gente, no movimento, esse é um ato de resistência, e além disso, é um ato de resistência, né? Tomando as palavras de Souza, em 2011. Bom, é isso, agradeço. Obrigada, professora Doris, pelas palavras. Acho que muitas pessoas durante o chat estão também compactuando, né, pedindo Fique Espanhol, hashtag Fique Espanhol. E agora, então, eu passo a palavra ao professor Antônio Carlos. Boa tarde a todas e a todos que estão acompanhando essa mesa. Primeiramente, gostaria de parabenizar ao evento, né, pela organização, mesmo em momentos tão difíceis. Também saúdo aqui os membros da mesa, o professor Jorge, a professora Mônica, a professora Doris, a mediação de Flávia e de Vitor, e também as intérpretes que estão nos acompanhando nesse momento. E todos vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, né, partilhando conosco desse momento tão importante e que está evidenciando o movimento Fique Espanhol. Como a professora Doris já comentou, né, ela também atua aqui em Sergipe e fez uma apresentação contando esse trajeto do movimento aqui no nosso estado, e aí eu vou apresentar um pouco o itinerário formativo de língua espanhola, e eu coloquei como título, né, o itinerário formativo de língua espanhola, resistência no currículo sergipano. Nesse caso, eu gostaria de reforçar esse caráter de resistência, como todos já estão comentando aqui, porque o lugar que a língua espanhola ocupa nesse currículo representa justamente uma ação de resistência em contraposição à sua ausência na BNCC. E isso me faz lembrar um pouco a mesa que aconteceu nesse evento, na quarta-feira à noite, com a professora Fernanda Castellano, os professores Choan e Ivan Martins, sobre as perspectivas do ensino de espanhol no Brasil, para a formação crítica e o mercado de trabalho. E na fala de Choan, ele comentando sobre o movimento Fique Espanhol, ele pontuou que há casos em que a luta é, de fato, para que o espanhol fique, que ele permaneça no currículo de alguns estados, mas em outros, infelizmente, é para que o espanhol ainda chegue, né, ainda faça parte do currículo de alguns estados. No caso de Sergipe, isso é muito representativo, porque o espanhol já fazia parte do currículo diversificado da rede, o que reforça o argumento para sua permanência pelos professores que já estão atuando, e que a gente possa participar de todo esse processo que estamos vivenciando com a reformulação do currículo. E aí eu volto a mencionar a mesa, porque além de Choan, a professora Fernanda Castellano, ela comentando também sobre o movimento Fique Espanhol, disse que o movimento convoca para a ação e convoca para a resistência. Eu assistindo e lembrei da fala de hoje de mencionar sobre isso,
porque o FIC Espanhol em Sergipe, né, que ocorre desde 2017, e tem dialogado com a Secretaria de Educação e tem conseguido esse espaço, demonstra justamente isso, que nós estamos em ação, né, e estamos resistindo. Né, o movimento, de fato, tem servido para isso, né? E, claro, assim, a gente precisa mencionar, né, o apoio da professora Ana Lúcia, da professora Isabela, que fazem parte da Secretaria de Educação e que têm nos apoiado. E para a construção desse itinerário, reforço também as leituras críticas da professora Doris Matos, Joyce Palha e a Cássia Rosa, que fizeram a leitura crítica do itinerário, e também a professora Maria Auxiliadora, que iniciou o processo de redação. Tá? Quero comentar também sobre o próprio termo, né, itinerário formativo, que vem já dessa reforma do ensino médio, e pensando no significado do próprio termo itinerário, né, o que é um itinerário? É um caminho que vai ser seguido, né, um trajeto que vai levar de um lugar a outro. Então, o novo ensino médio, ele concebe uma trilha, né, que é geral, que é comum a todos, que é o que está na base, e existem os itinerários que serão escolhidos pelos estudantes. No caso do itinerário formativo de espanhol aqui em Sergipe, ele é um itinerário formativo comum, assim como o projeto de vida. Isso quer dizer que ele é um itinerário obrigatório para os estudantes, tá? E aí, para criar, né, para iniciar a construção de toda essa proposta, algumas perguntas suleadoras foram primordiais para definir o caminho que seria traçado para elaborar o itinerário. Então, a gente precisa se perguntar, por exemplo, o que significa ensinar e o que significa aprender língua espanhola em nosso contexto. E cada um, né, pensando em seu contexto. Para que ensinar, para que aprender língua espanhola no ensino médio? E as respostas que são dadas para essas perguntas, elas refletem diretamente no que se entende sobre o papel da língua espanhola na educação básica. Que temas podem ser abordados, que estratégias podem ser utilizadas, e isso vai influenciar diretamente nas práticas dos docentes e, por consequência, também no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, é extremamente importante refletir sobre esses porquês na hora de planejar, de elaborar o material, e assim, então, ter um direcionamento. E foi isso que foi feito. Para responder essas perguntas do porquê, para quê, o quê, no momento da elaboração, foram utilizados alguns documentos oficiais de educação básica brasileira, né? Alguns que não estão em vigência no momento, mas que são importantes para a educação e comprovam que o que a gente defende não é algo novo, não é algo inédito, mas que já vem sendo discutido há muito tempo. Então, em 2000, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio já falava sobre a contribuição das línguas estrangeiras para a formação geral dos estudantes enquanto cidadãos. Em 2006, um ano após a sanção da lei do espanhol, foram publicadas as orientações curriculares para o ensino médio, que falava sobre o papel educativo do ensino de línguas estrangeiras na escola, e tinha um capítulo ali específico para o espanhol falando desse caso. Em 2013, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, ao tratar das diretrizes específicas para o ensino médio, elas orientam no sentido do oferecimento de uma formação humana integral, evitando a orientação limitada na preparação para o vestibular. A gente pensar na educação além desses exames. E em 2018, a BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, publicada no final de 2018, retira o espanhol da base, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para dialogar com essas propostas é que a BNCC afirma o seu compromisso com a educação integral. E o que seria essa educação integral? É uma educação que visa a formação e o desenvolvimento humano global, concebendo as suas singularidades, as diversidades, promovendo processos educativos que estão sintonizados com as necessidades dos estudantes, preocupados com o contexto social, além dos muros da escola. Então, se a língua espanhola faz parte desse contexto, ela também pode participar, e deve, né, dessa educação integral dos estudantes. Então, há 20 anos, a gente já falava dessa formação para a cidadania, né? Temos aí, em 2006, as orientações sobre o papel educativo do ensino de línguas, e agora, em 2018, mesmo o espanhol não estando dentro da BNCC, falando da educação integral, e se o espanhol está na escola, ele pode e deve participar dessa educação. Outra coisa importante que foi usado como referencial na elaboração são os temas contemporâneos transversais da BNCC. Muitos já conhecem os temas transversais dos parâmetros curriculares, que eram 6, né? E aí agora a BNCC amplia esses temas, são 6 macroáreas temáticas com 15 temas contemporâneos transversais.
Então, no caso do itinerário formativo de língua espanhola, o multiculturalismo e educação em direitos humanos são focos principais no momento da elaboração desse itinerário. Outros referenciais utilizados, aí, claro, para essa elaboração, é a própria BNCC, o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio, principalmente nas escolhas das unidades curriculares, e os referenciais para a elaboração de itinerários formativos. Hoje nós estamos ouvindo muito a expressão à luz da BNCC, acho que muitos já ouviram, né? O currículo à luz da BNCC, o ensino à luz da BNCC, ou a formação de professores à luz da BNCC. E aí nós podemos nos perguntar como fazer isso com a língua espanhola se ela não é iluminada pela BNCC, se ela não está lá, né, está apenas como preferencialmente o espanhol. E é justamente aí que nós entramos, profissionais da área, né, docentes do ensino superior, da educação básica, redatores desses currículos, o próprio movimento FIC espanhol, as associações de professores, porque é nosso papel colocar a língua espanhola na parte iluminada do currículo da escola, já que não está na BNCC, vamos colocar na escola, né, marcando território mesmo, né, e não é apenas estar no currículo, mas ser parte importante dele, né, fazer com que ele seja visto como parte importante do currículo. Então, esse itinerário formativo de língua espanhola, né, na verdade, todos os itinerários elaborados aqui em Sergipe possuem a seguinte estrutura. Vocês estão vendo aí os tópicos, porque devido ao tempo eu não vou tratar de todos, né, mas tem um título, os temas, a carga horária, né, enfim. Como eu já falei, o itinerário formativo de língua espanhola, ele é comum, então vai ser obrigatório para os estudantes, e ele é composto por 3 atividades integradoras, tá? Cada atividade integradora possui 40 horas. Isso significa dizer que o estudante terá dois momentos semanais com essa atividade integradora que compõe o itinerário formativo. Então, seriam 3 semestres, cada um com 40 horas, né, totalizando o itinerário formativo de 120 horas do itinerário formativo de língua espanhola. Então, nós temos aí os 3 títulos das atividades integradoras. Esse código alfanumérico indica que é o itinerário formativo comum de língua espanhola, e ABC, porque são 3 momentos diferentes. O primeiro, Hispanismo em Foco, tem como objetivo justamente problematizar essa base introdutória que é importante para os estudos hispânicos, para esse momento inicial da educação linguística em espanhol, né? Problematizando, por exemplo, aspectos sociais, históricos, políticos, econômicos. O segundo momento, a segunda atividade integradora, intitulada Mosaico Hispânico, Identidades de Classe, Gênero, Raça e Etnia, que vai justamente dar visibilidade a essas identidades de classe, gênero, raça e etnia, que são colocadas à margem da sociedade, problematizando, então, essas relações de poder, e, na verdade, que é resultado justamente do todo o processo de colonização, né, que é discutido na atividade A, do Hispanismo em Foco, que eu vou aprofundar um pouquinho mais na frente. E a terceira atividade, Entre Palavras, Colores e Escenas Hispânicos, que busca promover a educação linguística em espanhol, valorizando a compreensão e o reconhecimento da relevância das mais diversas manifestações artísticas e culturais, possibilitando, então, o contato dos estudantes com a diversidade de expressões artísticas e culturais. Eu vou comentar agora sobre um pouco de cada uma delas, e aí eu vou centrar, como eu falei antes, a própria atividade integradora ela é composta por várias partes, né? Inclusive algumas retiradas daqueles documentos referenciais, que a gente vai selecionando a partir do que a gente concebe como diálogo para a proposta, e outras que a gente vai inserindo a partir do que a gente entende, o que deve ser relevante, pertinente para esse processo de educação linguística em espanhol. Então, por exemplo, há eixos estruturantes que são já indicados pelo próprio documento, as habilidades, em quais campos de atuação social essa atividade integradora pode dialogar, né? Quais são as unidades curriculares, porque durante muito tempo na escola existem as aulas, que é o que compõe a rotina da escola, e quando se fala em uma oficina, em um laboratório, em outras práticas, é como se fosse algo à parte, algo paralelo, algo extra do currículo. E as unidades curriculares, elas concebem que oficinas, laboratórios, núcleos de criação artística, elas façam parte da rotina da escola e das turmas e desses estudantes. Isso vai influenciar diretamente, por exemplo, nas estratégias que serão utilizadas, em como a avaliação será feita,
Então, há esse movimento. Então, a gente busca, já que nós não estamos na BNCC, a gente busca as brechas, né? O que nós podemos fazer, né? O que está sendo apresentado e que diálogos podemos fazer para elaborar uma proposta e colocar ela em execução, né? Em efetivação. Além disso, tem como ser a avaliação, as orientações didáticas, algumas referências e o material de apoio. Eu vou me centrar na apresentação nos objetos de conhecimento, né? Que a gente chamou por muito tempo os conteúdos. Quais temas podem ser discutidos em cada uma dessas atividades integradoras, para que vocês tenham ideia da dimensão, porque a partir desses objetos de conhecimento, o professor sabe como ele vai se planejar, porque o que nós temos aqui é um plano docente do itinerário formativo de língua espanhola. A gente não informa como será cada aula, né, necessariamente, mas é uma luz, né, que o professor vai ter para ter uma indicação de como ele pode trabalhar a partir dentro da sua realidade. Mas o professor tem autonomia para fazer ajustes, para selecionar, né, as temáticas e organizar de acordo com o seu planejamento. Então, no primeiro caso, a atividade Hispanismo em Foco possui os seguintes objetos de conhecimento. Então, nós temos as primeiras temáticas e logo depois uma separação com gêneros discursivos e conhecimentos linguísticos, que, apesar de estar separado aí na organização para fim didático da tabela, eles dialogam todo o tempo, né, com as temáticas que serão trabalhadas. Então, para tratar do hispanismo, a gente precisa desconstruir visões reduzidas e estereotipadas sobre o contexto hispânico, que não é homogêneo, né, mas sim plural, abandonando, então, essa perspectiva eurocêntrica, aquela ideia que coloca a Espanha em destaque, né, o vermelho e amarelo, ou então os países, mesmo da América Latina, que estão mais na mídia. Então, a gente precisa ampliar um pouco essa concepção de hispanismo. Então, pegando aqui a fala de Chimamanda, por exemplo, quando ela fala sobre o perigo da história única, a gente precisa, então, pensar em outras perspectivas, né, contar essa história a partir de outra perspectiva. Então, a gente sugere aí para Hispanismo em Foco tratar da importância das línguas e sua relação com o mundo, pluralidade linguística frente às hegemonias, justamente até para refletir junto com os estudantes e para que eles entendam da importância da pluralidade, de não só aprender inglês, mas também o espanhol ou outras línguas. Trata também sobre os países hispânicos e a diversidade da língua espanhola, as civilizações pré-colombianas, quais são as grandes civilizações indígenas da Mesoamérica e dos Andes, não focar apenas em incas, astecas e maias, mas ampliar essa visão, o que existia, 5 minutos. o que encontrávamos aqui antes da chegada dos espanhóis. Então, começar, né, porque isso faz parte da construção da identidade hispano-americana. O processo de invasão e domínio da América, a colonização espanhola de terras americanas e africanas, as independências dos países da América Espanhola, resistência e lutas anticoloniais, as identidades latino-americanas a partir de toda essa mescla indígena, europeu, africano, apresentar também a África hispanohablante, né, representada por Guiné Equatorial, a Espanha e as suas comunidades e línguas, toda a diversidade presente dentro da Espanha, os países latino-americanos na desconstrução de estereótipos, e aí um ponto à parte, né, sabemos que o Brasil é um país latino-americano, mas reforçar um pouco isso, né, que o país é um país latino-americano, as relações entre o Brasil e os países hispânicos, e para discutir todas essas perspectivas, todos esses objetos de conhecimento, diferentes gêneros discursivos podem ser utilizados, como mapas, infográficos, pinturas, fotografias, contos, lendas, crônicas, cartas, publicações digitais, notícias, filmes e outros, a depender da escolha do professor. No caso dos conhecimentos linguísticos, o estudo de léxico e de aspectos gramaticais trabalhados devem ser aqueles que irão colaborar na compreensão dos textos e dos temas discutidos. Então, a gente não estipula que conhecimento linguístico deve ser trabalhado especificamente, mas a partir das escolhas dos docentes, dos textos, das práticas e do próprio planejamento feito, os docentes irão indicar que conhecimentos linguísticos podem ser aprofundados. Então, essa seria a primeira proposta de atividade integradora. A segunda, mosaico hispânico, identidades de classe, gênero, raça e etnia, vai justamente dar visibilidade a essas identidades, e aí há uma divisão, somente para fim didático
das identidades, né, classe, gênero, raça e etnia, mas a gente sabe que essas identidades sofrem um processo tríplice de discriminação, então a interseccionalidade deve ser contemplada. Então, ao tratar de classe, o objeto de conhecimento elaborado foi periferias latino-americanas, vozes e práticas marginalizadas de diferentes comunidades. Sobre gênero, igualdade nas relações de gênero por uma educação antissexista e antimachista, diversidade sexual, respeito às diferenças sexuais e combate à homofobia. Sobre raça e etnia, vozes negras e representatividade por uma educação antirracista, branquitude e privilégios, povos indígenas, lutas e resistências na América Latina contemporânea, migrantes e refugiados hispânicos, heranças étnicas e processo de integração social. E aí também, alguns gêneros discursivos são propostos para trabalhar todas essas questões, em espanhol, né, publicações digitais, notícias, reportagens, e os conhecimentos linguísticos também selecionados pelos docentes a partir da necessidade de cada temática. E a terceira atividade integradora, entre palavras, colores e cenas hispânicos, a proposta é pensar também, articular a prática da criação artística com a apreciação, ao mesmo tempo que o estudante vai refletir, conhecer e ampliar a sua visão sobre essa realidade hispânica através das artes, produções culturais, ele também poderá elaborar, né, propostas. Então, temos aí hispanismo em prosas e versos, para justamente o contato com a literatura, as artes plásticas, cores e formas das subjetividades, vozes e ritmos de todos os cantos, tradições e contemporaneidade, expressões artísticas de diferentes comunidades, as artes de rua como espaço de resistência, hispanismo nas telas do cinema, entre a realidade e a ficção, seriados hispânicos e seus reflexos socioculturais, e também alguns exemplos de gêneros discursivos e conhecimentos linguísticos a cargo dos professores. Lembrando que o fato de ter uma atividade específica com literatura e todas essas manifestações artísticas, isso não quer dizer que nas outras atividades elas não devam ser contempladas, né? Só que é o momento para encerrar o ciclo, focando um pouco mais e aprofundando essas manifestações. Então, para finalizar, no final de cada proposta, nós temos também alguns materiais de apoio, né? Materiais didáticos, sugestões, museus, textos literários, textos presentes no Enem, alguns vídeos também, sugestões bibliográficas que podem ajudar aos professores na hora de elaborar e se planejar. Aqui são alguns referenciais que foram utilizados para essa apresentação, e eu finalizo mencionando Márcia Paraquete, que diz que a partir do conhecimento ou do descobrimento que nossos alunos possam ter dessas produções culturais, passem a conhecer melhor ao outro e a si próprios, de forma a mudar suas posturas e suas práticas com respeito, sobretudo a compreensão das diferenças que nos constituem como sujeitos latino-americanos. Então, nesse momento que nós estamos já na fase de finalização da elaboração, já foi elaborado, já está em fase de revisão. A ideia é que o espanhol permanecesse em Sergipe com uma concepção que nos ajudasse a fortalecer ainda mais o movimento e essa concepção de diversidade, de pluralidade e de pluralidade, inclusive, das línguas estrangeiras no nosso contexto. É isso e muito obrigado. Obrigada, professor, pelas palavras. E eu passo, então, agora a palavra ao professor Jorge. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o Jean, em nome da comissão organizadora, o convite para participar do evento, desse importante evento. Agradeço também a Flávia pela mediação, a Ellen pelo trabalho de tradução e as colegas Doris e Mônica e o colega Carlos Júnior em compartilhar comigo esse trabalho aqui na tarde de hoje. Bom, deixa eu aqui mexer aqui para apresentar o slide. Ok. Bom, então a minha fala hoje, né, ela vem no sentido de fazer uma pequena reflexão sobre o papel do espanhol no ensino de línguas estrangeiras e fazer também essa relação desse lugar do espanhol historicamente como língua estrangeira, algum momento silenciada e
retomada e depois silenciada no escopo de ensino de línguas estrangeiras, e associar esse histórico da língua espanhola com o movimento Fica Espanhol, e particularmente com o Fica Espanhol SP, daqui de São Paulo. Bom, se a gente for pensar a relação da língua espanhola e o português brasileiro no sistema educacional, a gente pode fazer um histórico, né, da mediação glotopolítica dessa relação, né? E olhando esse pequeno histórico, a gente pode ver, em alguns momentos, a entrada e saída do espanhol como língua estrangeira a ser ensinada, né? Eu destacaria aqui, por exemplo, a retirada do espanhol do ensino médio pela LDB de 61, que deixa a cargo dos Conselhos Estaduais de Educação a opção pela inclusão dos currículos, o significativo surgimento das associações de professores de espanhol como lugares de reivindicação do ensino de língua espanhola em nosso país, sendo a primeira em 81, no Rio de Janeiro, e em São Paulo em 83. A LGB de 96, que ela produz aí uma ressignificação das línguas estrangeiras no ensino médio, fazendo que se insira obrigatoriamente uma língua estrangeira moderna no ensino fundamental, de escolha da comunidade, e de 2 línguas estrangeiras modernas no ensino médio, uma obrigatória e outra facultativa, sem fazer menção a quais línguas deveriam ser ensinadas. Lógico que o inglês acabou ocupando essa posição de língua obrigatória. Vou fazer uma pequena reflexão sobre o lugar do inglês, e não necessariamente o espanhol entrou como facultativa, né? Mas em alguns lugares sim. E a promulgação da Lei Federal de 1161 de 2005, que instala a oferta obrigatória de espanhol no ensino médio, de caráter facultativo ao aluno, e essa interpretação gerou várias formas de inserção do espanhol em cada estado brasileiro. Em São Paulo, isso foi evitado ao máximo. Ela só foi cumprida quando a lei, de fato, cumpriu 5 anos, que ela tinha um prazo de 5 anos para ser implementada, e em São Paulo, quando a lei cumpre 5 anos, em agosto de 2010, o governo do estado abre inscrição de professores, e aí a oferta da língua espanhola é oferecida no contraturno, né? Então, isso também gerou um problema na implementação do espanhol na rede estadual paulista. E a promulgação da Lei Federal 13.415 de 2017, que estabelece pela primeira vez o inglês como língua obrigatória, né? Nas outras legislações, não aparecia a menção do inglês como língua obrigatória, só a menção de uma língua estrangeira moderna obrigatória. E, preferencialmente, o espanhol como optativa. Porém, na BNCC, na implantação dessa lei do ensino médio, o espanhol não faz presente. Então, se a gente for pensar uma memória discursiva sobre o ensino de línguas estrangeiras no Brasil, a gente vai ver que há um pré-construído, ou seja, um sentido cristalizado, que vai relacionar a língua espanhola a um lugar de desoficialização, ou seja, de um lugar fora da escola ou fora do currículo, né? Que é uma reflexão que eu parto da Fernanda Castellano Rodrigues, né? Reforçando, então, sentido sobre a não necessidade de aprendizagem dessa língua, uma língua cujo processo de aprendizagem é de fácil inscrição para o brasileiro, ou uma língua que não precisaria ser ensinada, conforme a reflexão de Celada em 2002. Dessa forma, tais práticas discursivas vão se regularizar a um funcionamento ideológico fortemente cristalizado, que é de valorização do inglês. Então, ao mesmo tempo, ao longo da história sobre ensino de línguas em nosso país, o espanhol foi delegado a um lugar de desoficialização e de um lugar secundário de ensino de línguas, o inglês ocupa o lugar privilegiado, legitimado, né, de língua estrangeira moderna a ser ensinada. E isso acabou sendo legitimado na nova lei do ensino médio, quando se menciona que o inglês é a língua estrangeira moderna a ser ensinada. Mas isso não foi de graça, né? A gente vê que ao longo dessa relação sobre estudos de línguas majoritárias, né, vamos dizer assim, né, porque nem se menciona outras línguas minoradas no território brasileiro, a gente sabe que ao longo da história, essa língua inglesa, ela vai ocupar metonimicamente o lugar de língua estrangeira moderna pelo fato de que se valoriza
relações globalizantes dos estados modernos, né, ao privilégio do capital, que vincula aí uma valorização de práticas econômicas que vão estabelecer o inglês como língua franca mundial. Então, esses lugares e gestos institucionais do Estado brasileiro, e, por assim dizer, gestos glotopolíticos, vão regular o inglês como língua estrangeira moderna, de forte aliança com ideologias que vão vincular o aprender uma língua estrangeira ao econômico ou a uma integração internacional mediada desse lugar. Ou seja, aprender língua estrangeira na escola é se vincular a imaginários de que aprender uma língua estrangeira deve-se somente ao fato de ter um desempenho profissional melhor, de reforçar valores econômicos, ou até um capital econômico em relação a essas línguas, ou mesmo uma integração internacional, uma possibilidade de mobilidade acadêmica ou profissional no estrangeiro. Então, dito esse primeiro histórico, né, que relaciona o espanhol a um lugar secundário e reforça os sentidos que legitimam o inglês como língua estrangeira moderna a ser ensinada, a gente também não pode negar que houve um acontecimento discursivo que vai mobilizar novas séries, novas redes de sentido sobre ensino de línguas em nosso país. Eu estou utilizando aqui conceitos da análise do discurso materialista, né? Memória discursiva é o conjunto de discursos já produzidos historicamente ao longo da história, né? Então, quando eu faço que há uma memória discursiva sobre o ensino de línguas estrangeiras, como eu disse no começo dessa apresentação, eu estou dizendo que há uma série de discursos produzidos ao longo da história que produzem essa memória sobre o ensino de línguas. E um acontecimento discursivo, ele vai, então, produzir uma mobilização dessa série, produzindo uma nova regularidade. E aqui eu trago o Mercosul como um acontecimento discursivo, então, que vai mobilizar uma nova série de sentidos que vai legitimar a presença do espanhol na escola secundária, na escola de ensino médio, né? Ou seja, quando há um surgimento do Mercosul, o Tratado de Assunção, que faz o reconhecimento do intercâmbio econômico, cultural e linguístico entre os países que compõem o Mercosul, novas relações de força vão se instalar e posições compartilhadas que vão alçar o espanhol como uma língua que merece ser ensinada e aprendida. É nesse histórico que a Lei 11.161 de 2005 vai instalar a obrigatoriedade da oferta do espanhol no ensino médio. Entretanto, toda a memória discursiva ela é contraditória, ela permite o surgimento de novas redes de sentido, de novos significados. E eu considero que o novo alinhamento político do Estado brasileiro a partir de 2016, que se vincula a práticas neoliberais, por isso que eu coloco aqui, mudança de paradigma, quais línguas devem ser ensinadas na escola neoliberal, essa vinculação política a esses ideais de mercado faz com que o espanhol deixe de ser legitimado e volte o inglês a ocupar essa posição hegemônica e até reforçada discursivamente de língua estrangeira moderna a ser ensinada, né? Então, a retirada do espanhol ela vai coincidir com uma posição política de valorização das redes com o norte, que eu tomo a metáfora do Boaventura de Souza Santos, né? O norte hegemônico, o norte político, o norte capitalista, e o espanhol não teria lugar nessa nova configuração, né? E aí, eu considero que o surgimento do Fica Espanhol, #Fica Espanhol, ela surge como um gesto de resistência discursiva diante desse panorama, né? E é muito interessante que, de uns anos para cá, o movimento tem ganhado força e tem sido também objeto de análise da academia, né? E isso faz que a gente consiga perceber dois movimentos, duas hipóteses em relação ao Fica Espanhol, né? Seriam formações ideológicas de resistência que instalam, então, uma nova relação de força, a série de sentidos imposta pelo econômico, que deslocaram o espanhol da escola e que agora reivindicam que o espanhol volte a fazer parte da escola,
ou a força de um pré-construído, ou seja, de um sentido cristalizado que se instalou na memória discursiva a partir do Mercosul e que valoriza, então, o ensino de espanhol como uma outra possibilidade de ensino de línguas, né? E seguindo-se cristalizado e dando bases a discurso de valorização do espanhol. Então, aí, talvez seriam duas séries a serem, duas hipóteses que a gente poderia pensar sobre o FIC espanhol. Porém, de fato, o FIC espanhol ele vem como uma reivindicação de um certo posicionamento político de retomada da valorização dessa língua, e aí ela se constitui como uma resistência discursiva a esse lugar hegemônico do inglês como língua estrangeira moderna na escola neoliberal, né? Então, quando a gente vai fazer a defesa de um plurilinguismo e, consequentemente, a defesa do espanhol, nós não podemos negar, então, a força de um pré-construído, que é o ensino de inglês como língua estrangeira. Tanto é que isso é reforçado, né, como posição discursiva, quando a gente vai analisar os projetos de lei que surgiram desde essas propostas de inclusão do espanhol no ensino médio. Inclusive, eu pego aqui a lei do projeto de lei 446, que é o projeto que nós, da PESP, junto com o gabinete da deputada Alice Brandão, fizemos e protocolamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que reconhece, de fato, o lugar da língua inglesa, mas também reivindica a posição da língua espanhola como língua a ser ensinada na escola, né? E aqui eu já faço, então, a menção à quarta onda do hispanismo, né, como bem colocou a Doris, remetendo ao artigo da professora Márcia Parachetti, que saiu na última edição da revista Beate, porque esse projeto de lei é fruto dessa mobilização coletiva que começou com professores da Escola Estadual de São Paulo, que se sentiram prejudicados quando, em 2013, houve o concurso para a PEB 2, né, professor de Educação Básica 2, do Estado de São Paulo, e pouquíssimos professores que tinham sido aprovados não foram convocados para dar aula de espanhol na rede estadual de São Paulo. Então, a gente viu a necessidade de fazer uma articulação com a Secretaria de Estado da Educação. Eu falo a gente porque estou na Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo. E a Secretaria de Estado alegou, naquele momento, que como a lei do ensino médio, como o espanhol era uma língua optativa e que já havia movimentos em Brasília para tirar o espanhol da grade curricular, aliás, da oferta do espanhol da escola, nem na grade curricular ela fazia parte. Então, o governo do estado decidiu, naquele momento, não convocar os professores de espanhol. E aí a gente viu a necessidade de pensar uma lei, e a partir de exemplos de outros estados, como de Rio Grande do Sul e da Paraíba, tomamos também essa iniciativa de apresentar esse projeto de lei, e a deputada estadual Alice Brandão recebeu com muita atenção a nossa associação e conseguimos pensar esse projeto de lei. Entretanto, o Estado de São Paulo é um estado com forças políticas muito acirradas, né, posições acirradas de direita, vamos dizer assim, né, sem fazer menção a nenhum partido ou agente político. E a gente nunca teve acesso e espaço para diálogo com a Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria Estadual de Educação ela se vale do tamanho do Estado de São Paulo, do tanto de professores que pertencem à rede estadual, para justamente fechar qualquer articulação com outro agente que não seja o governo do Estado. 5 minutos. Ok. Então, a principal dificuldade da PS em fazer chegar a um diálogo com a Secretaria Estadual da Educação é justamente esse fechamento político da própria Secretaria. E aí só tivemos espaço de articulação com a Assembleia, com a deputada Alice Brandão. Infelizmente, o projeto está paralisado, ele passou por uma comissão, na Comissão de Educação ele chegou a ser pautado, mas um deputado pediu vistas. E quando um deputado pede vistas, ele não tem prazo de entrega. E com a pandemia, isso atrasou ainda mais o andamento do projeto.
Porém, nosso projeto, mesmo o projeto sendo paralisado, a gente sabendo de todas essas dificuldades, a gente se utilizou das redes sociais, como bem disse a Doris, né, para fazer força e vincular a hashtag Fica Espanhol com o projeto de lei, Fica Espanhol SP. Então, criamos uma página de Facebook exclusivamente para a campanha, criamos páginas com conteúdos próprios relacionados à língua espanhola para fazer com que essa hashtag circulasse em outros âmbitos. Também abrimos perfis em outras redes sociais, como o Twitter e o Instagram, depois deixamos o Twitter de lado, e adotamos a estratégia de usar hashtags com os nomes dos deputados das comissões permanentes, e marcando as redes sociais desses deputados. Então, aqui é um exemplo de postagem que a gente achou interessante vincular, porque a gente começou a fazer levantamento de imaginários recorrentes sobre a relação português e espanhol, e que poderiam também utilizar como convencimento a favor do projeto de lei, né? Então, aqui faço menção a línguas parceiras, português e espanhol, línguas parceiras no caminho do saber e da produção do conhecimento, valorizando o espanhol também como língua de conhecimento, né? E o estado de São Paulo marcado na América do Sul. Ou marcar um imaginário comum que se vincula o espanhol como a língua mais falada no mundo, e também fazendo essa relação com o português, né, por serem línguas formalmente próximas, né, por assim dizer. Espanhol, língua parceira do português na educação. E aqui um exemplo de como nós fazíamos as publicações usando essas hashtags, né, e marcando as redes sociais, nesse caso, dos deputados que fazem parte da Comissão de Educação e Cultura, todos esses deputados aqui. E marcando outros discursos que reforçariam a validade do nosso projeto de lei. Espanhol legal, espanhol se puede, está na hora de ficar, é para já. Né? E reforçando também imaginários sobre a relação do Brasil com a América Latina. O Brasil não precisa ser uma ilha na América Latina. E outro exemplo aqui, né? Uma São Paulo historicamente cosmopolita exige uma educação plurilingüe. Bom, então as redes sociais que a gente criou, páginas com conteúdos próprios, a gente criou essa Senderos Sonoros, Voces Latinas, que ela tinha como propósito mostrar produções musicais fora do mercado e trazer um pequeno perfil desses músicos e das canções para reforçar justamente o quanto que nós, brasileiros, temos semelhanças com os povos da América do Sul, né? E o Espanhol e Jô era uma série de declarações de diversas pessoas que diziam por que aprendiam espanhol, qual a relação dela com o espanhol. Ou seja, a gente não queria reforçar aqueles velhos sentidos relacionados ao ensino de língua, mas trazer um trabalho especial de reflexão sobre imaginários, sentidos e discursos inerentes a qualquer aprendizagem de uma língua estrangeira, em especial do ensino de língua espanhola. Até convido vocês a seguirem o nosso Instagram e essas páginas no Facebook, Senderos Sonoros e Espanhol e Jô. A gente está paralisado agora por causa da pandemia e também porque o projeto está paralisado na Assembleia. Mas assim que esse projeto volte a andar e as sessões presenciais voltem a acontecer lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente vai retomar essa campanha. Ok? Bom, tinha algumas reflexões aqui, mas pelo tempo vou deixar de lado. E agradeço a todos e, mais uma vez, Fica Espanhol. Boa tarde. Muito obrigada, professor Jorge, pelas palavras e pela atualização de como anda, né, o movimento aqui no estado de São Paulo. No chat, tanto do Facebook não, desculpe, do YouTube, quanto aqui, não houve perguntas, muitos elogios a todas as falas, a todas as reflexões que vocês nos levaram, né? Muitos comentando sobre... Estão me ouvindo? Desculpa, vocês estão me ouvindo? Sim, Flávia. Tá. Muitos estão dizendo sobre essa perda, né, que nós temos, sobre esse documento oficial que coloca o espanhol como preferencial, mas tira a sua obrigatoriedade, né,
e nos faz ser novamente monolíngues, né, em termos de língua estrangeira. E então, em nome da organização, eu tenho só a agradecer. Não sei se algum de vocês quer fazer pergunta ao colega, ou, enfim, não sei. Vocês gostariam de perguntar algo? Não pergunta não, só parabenizar os colegas pelas apresentações e que o movimento continue forte na luta e que mais pessoas, inclusive as que estão aí no chat, possam se unir também à nossa causa, né? Aqui eu sei que no evento não são só estudantes de espanhol, né? Temos de várias línguas, mas acompanhei ali os comentários de motivação e, na verdade, é uma luta de todos, não é? E não, gostaria de reforçar que nós todos aqui da mesa estamos atualmente num coletivo, né? E a professora Mônica ocupa um lugar de destaque na coordenação dos trabalhos, né? Do Movimento Fica Espanhol Brasil. E espero que nós temos a intenção de que a gente realmente mobilize novos lugares de significação do espanhol, que o espanhol volte a fazer parte da escola. Porém, é um trabalho que demanda bastante envolvimento na articulação, e quanto mais pessoas nos apoiarem na divulgação das ações, é bem-vindo todo apoio nesse sentido. Acredito que até mesmo associar-se, né, aos grupos, né, de associação de professores de língua espanhola também se faz necessário nesse contexto de resistência, né? Acho que chamar também a todos os nossos alunos, né, sejam das universidades ou os professores que já estão atuando e que se veem muito prejudicados com essas novas políticas educacionais, né, excludentes, que também se juntem à causa, né, do espanhol e da educação integral, cidadã, para todo mundo, né? Então, em nome da organização, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, a disponibilidade. Agradeço a todos que estão assistindo no Facebook, no YouTube, a paciência de ter ficado até um pouquinho mais do horário, né? Agradeço mais uma vez por todos os ensinamentos que vocês nos proporcionaram nessa tarde e desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado, fica espanhol. Fica espanhol. EdTech Fica Espanhol. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo, tchau. Tchau. Valeu, obrigada. Obrigada.